E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a industrialização brasileira, discutindo conceitos gerais, o histórico, a situação geral do país e a situação regional de cada uma das regiões brasileiras, certo? Começando então pelos conceitos gerais. Quando a gente pensa numa indústria, a gente pode classificar ela de duas maneiras principais. Ou analisando o destino final da produção para quem que vai o produto final, ou de acordo com o volume que é investido para a criação dessa empresa, dessa indústria. Quanto ao destino final, os produtos que são produzidos, ou eles podem ser considerados bens de produção, que são aqueles produtos industrializados que são destinados a outra indústria, ou também como bens de consumo, aquela indústria que vai produzir produtos que vão direto para o consumidor final, direto para o cliente. Já quanto ao volume de investimento, nós temos a indústria pesada com investimento pesado de dinheiro e a indústria leve com investimento menor. Quanto aos bens de produção, também pode ser chamada de indústria de base, aquela que fornece base para outras indústrias. Então, os produtos que ela produz são destinados para ampliação industrial. Olha só, uma usina hidrelétrica produzindo energia elétrica, uma indústria petroquímica produzindo óleos, plásticos que serão destinados às outras indústrias, ou até mesmo as siderúrgicas produzindo grandes chapas de aço que serão destinadas a outras indústrias que vão produzir, por exemplo, carros. Já os bens de consumo são aqueles produtos de consumo imediato ou produtos que vão direto para a população. E alguns exemplos, por exemplo, a Coca-Cola que você toma, o Ruffles que você vai comer, vai direto para você, você consome, ou um carro, uma moto que você vai utilizar, ou até mesmo um telefone que você também vai utilizar. Ou seja, tudo aquilo que produz, que a indústria produz e vai direto para você, é considerado bens de consumo. Já quanto à quantidade de investimento, nós temos a indústria pesada, não é mesmo? Que é uma indústria de grande porte, que eu vou precisar de muito investimento, de um dinheiro bastante grande para poder colocar ela em funcionamento. Ali em cima a gente tem uma siderúrgica, aqui embaixo uma indústria petroquímica. Já a indústria leve é aquela que eu não vou precisar de grande investimento. A produção geralmente pode ser em pequena escala, não é tão grande assim. Aqui eu coloquei algumas indústrias que estão localizadas na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A Gélios, por exemplo, é uma indústria que produz móveis, camas, armários, vários e vários móveis. A Poti, que é uma indústria que produz refrigerantes, a Ulian, que é uma indústria que produz portas, janelas, e por último, a Arco-Íris, que produz uma guaraná chamada Cotuba, que é bastante famosa na região de São José do Rio Preto. Todas essas são indústrias leves e vão também produzir, e também são consideradas aí indústrias de bens de consumo. Tudo bem? Bem básico, bem simples, mas muito importante para você. Vamos fazer essa questão? Olha só. Sobre os tipos de indústrias, assinale a alternativa falsa. Alternativa A. Indústria de bens de produção utiliza de máquinas e mão de obra para a produção de matéria-prima para outras indústrias. Tá certo? Sim, a bens de produção ela vai utilizar máquina e mão de obra para produzir uma matéria-prima que vai para outra indústria. Ela amplia o desenvolvimento industrial. Então, a alternativa A está certa. B. A indústria pesada consome grande quantidade de matéria-prima e de energia, como a siderurgia. Também está correta, não é mesmo? Eu preciso de bastante dinheiro para criar essa indústria e essa indústria ela vai ser uma indústria gigante que vai produzir grande quantidade de matéria-prima, vai consumir muita matéria-prima e energia. E está correto, e o exemplo que ele colocou, siderurgia, também está totalmente certo. Alternativa C. A indústria de base cria condições necessárias a outras fabricações, como a indústria de máquinas e ferramentas. Verdade, não é mesmo? A indústria de base ela vai criar, por exemplo, o aço, que a indústria de máquina e ferramenta vai ter que utilizar para construir a sua máquina e a sua ferramenta. Então, a alternativa C está correta. Olha a alternativa D. A indústria de bens de consumo produz bens que servirão de matéria-prima para outras indústrias. Opa, peraí. Ele já inverteu, não é mesmo? Bens de consumo produz bens que servirão para quê? Para o consumo imediato, para a população direta, não como matéria-prima para outras indústrias. Então, a alternativa D aqui é a falsa, não é mesmo? Mas vamos ver aí se está certa também. A indústria de bens de consumo tem como matéria-prima bens industrializados, como a de produtos alimentícios.
Certinho, não é? A bens de consumo ela vai utilizar de matérias-primas já industrializadas pela indústria de base para poder produzir seu produto final. Então a alternativa E também está correta. Então qual que é a alternativa que você deve assinalar? A alternativa falsa, que é a alternativa D. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da industrialização brasileira. Bom, quando a gente começa a analisar a indústria do Brasil, nós vemos diversos pontos. O primeiro deles é o processo de pré-industrialização, ou seja, antes mesmo da indústria. A economia do Brasil era dividida em pequenas ilhas de desenvolvimento. Tínhamos cana-de-açúcar, tínhamos minério, tínhamos borracha, tínhamos café. Aos poucos o Brasil começou a ter uma economia interessante, motivada principalmente por todos estes fatores. E várias pessoas acabaram enriquecendo, ganhando dinheiro a partir dessas fontes de economia. Nessa época, os escravos eram predominantes, tínhamos muito pouco imigrantes. Só começamos a ter um desenvolvimento industrial maior, maior número de operários, de assalariados, ali de 1880 até 1884. Também nos anos seguintes, onde aconteceram as leis abolicionistas, onde os primeiros imigrantes vieram para o Brasil. Se você não lembra desse detalhe dos imigrantes, clica aqui no card para você ir na aula de imigração e dar uma recordada. Certo? Lembra-se que eu comentei que várias pessoas se enriqueceram com a venda de açúcar, de minério, de borracha e de café? Pois é. A primeira industrialização, que foi algo bastante pontual, se deu no final do século XIX. Um senhor chamado Barão de Mauá se enriquecia cada vez mais com o café, que era a base econômica da época. E ele, viajando para a Europa, para outros países, percebeu que lá fora existiam empresas que conseguiam produzir coisas inimagináveis antes, as chamadas indústrias de bens de consumo. Conseguia produzir comida, bebida, tecido. E ele falou, nossa, eu preciso colocar isso no país. Começava a ser assim, então, uma expansão de ferrovias, começava a ser também um investimento cada vez maior nas indústrias de bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, comida, bebida, tecidos e etc. Mas pensa comigo. Lembra que a gente comentou que eu tenho indústria de base, de bens de produção e indústria de bens de consumo? A indústria de base produz matéria-prima para a indústria de bens de consumo, não é mesmo? Uma economia, então, seria muito interessante se você tem uma indústria de base produzindo matéria-prima para a sua indústria de bens de consumo, certo? Mas, e se você não tem uma indústria de base e só tem bens de consumo? Você vai precisar de matéria-prima aqui industrializada, não é mesmo? E de onde que ele vai pegar essa matéria-prima industrializada se ele não tem indústria de base? Ele vai ter que comprar de fora. Então perceba que você só ter uma indústria de bens de consumo não é legal para a minha economia. Ela não sustenta a minha economia. Eu vou depender de outros fatores para poder desenvolver. Então, foi o que aconteceu. Com o Barão de Mauá, essa indústria que foi criada foi uma indústria passageira. Eu não tive uma indústria fixa, muito boa, de desenvolvimento legal. Não, foi algo muito passageiro, que acabou, infelizmente, parando, estagnando todo esse desenvolvimento industrial que o Barão de Mauá tinha pensado. Para você ter uma ideia, olha só, em 1920, olha como é que eram as indústrias. 40% era a indústria de alimentos, quase 30% era a indústria têxtil, 8% era indústrias de vestiário, e olha só, somente 8% era uma indústria química, que era mais ou menos ali uma indústria de base. Então, muito pequena e muito pouco expressiva essa indústria de base nessa época. A indústria de base só veio mesmo quando Getúlio Vargas entrou no poder. Depois do seu golpe, ele passou a desenvolver muito essa indústria de base. Lembram-se, na época de Getúlio, a gente apresentava uma crise do café. O café não sustentava mais a economia de ninguém. Então Getúlio começou a incentivar a policultura, incentivo à criação de outras agriculturas e até mesmo o incentivo à indústria, a criação das primeiras indústrias. Por meio de Getúlio, então, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce acabou crescendo cada vez mais. Mas Gui, como é que será que ele conseguiu tudo isso? Como é que ele conseguiu criar todas essas indústrias de base e ser algo muito legal? Lembre que quando Getúlio entrou, os Estados Unidos passavam por um grande problema, a crise de 1929. Antes disso, os Estados Unidos era
top, era top das galáxias. Tinha indústria para todo lado, tinha máquina, tinha trabalhador, tinha um monte de coisa. Mas de repente, a crise de 29 fez com que muito desemprego passasse a dominar a população. Então, o que acontecia com as indústrias? Elas demitiam os empregados e acabava ficando com as máquinas, porque não tinha o que fazer, não conseguia vender, ficava parada essas máquinas. Então, o que acontecia na indústria? Não tinha mais um empregado. Getúlio olhou para essa situação e pensou, poxa, não tem mais empregado lá. Mas eles têm máquinas. Opa! E se eu for lá e comprar essas máquinas? E assim, Getúlio, em parceria com os Estados Unidos, comprou diversas máquinas e trouxe para o Brasil, criando assim as principais indústrias brasileiras. Certo? E qual foi a base ideológica para a instalação dessas indústrias? A chamada industrialização substitutiva. A gente vai substituir essa dependência que a gente tem com a economia mundial, com os outros países, nesse quesito de indústria de base, e a gente vai instalar a nossa própria indústria de base. E foi assim o que Getúlio fez e desenvolveu muito a economia brasileira, sendo o primeiro centro industrial brasileiro localizado no município de São Paulo. Certo? Posteriormente, na história da industrialização, temos um grande destaque ao Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele trouxe um plano de metas e uma política desenvolvimentista, ou seja, ele queria desenvolver o Brasil. Lembra do slogan dele? 50 anos em 5. Desenvolver cada vez mais o Brasil, desenvolver os transportes, desenvolver tudo no Brasil. Então, várias rodovias foram abertas no Brasil, várias indústrias foram criadas, mas ele trouxe algo que Getúlio não pensou tanto. Ele trouxe um desenvolvimento baseado nos capitais estrangeiros, ou seja, ele pedia empréstimo daqui, utilizava de empréstimos ali, favorecia a entrada de multinacionais para dentro do país. Essas multinacionais tinham como obrigação trazer infraestrutura e tudo isso acabou gerando um aumento da dependência dos Estados Unidos. O Brasil, então, dependia cada vez mais dos Estados Unidos por conta, então, de todos esses empréstimos existentes. Tá certo? Um outro destaque foi no período do regime militar, no governo Médici. O que aconteceu nessa época? Existia o que a gente chama de milagre econômico. Acontecia um crescimento industrial extremamente grande, mas ao mesmo tempo um aumento da dívida externa. Dentro do Brasil, a população sofria bastante com a exclusão social, com a aplicação do chamado arroxo salarial, que era um congelamento dos salários. Então, para a população brasileira, acabou sendo muito ruim. Mas, para a economia, o crescimento foi gigantesco. Nessa época, também foi criada a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que estabelecia diversos benefícios às empresas multinacionais para se instalarem lá na região de Manaus e, assim, desenvolver toda aquela região economicamente e industrialmente. Ok? Isso daí foi muito interessante durante o governo Médici, mas conforme foi passando o tempo, a inflação anual acabou aumentando cada vez mais. Toda aquela dívida que foi criada foi pesando muito. Com o fim da ditadura, em 1985, uma crise mundial assola o mundo todo, inclusive o Brasil. A crise do petróleo traz desemprego, aumenta ainda mais a inflação, traz recessão a diversos países. Nessa época, Collor, Itamar Franco, FHC, que assumiram os governos com políticas neoliberais, estabeleceram medidas como privatização de diversas empresas, como por exemplo a Vale do Rio Doce, o aumento de tarifas, o aumento de impostos, uma piora de desigualdade ainda maior, trazendo também desemprego e redução de salários. Claro que durante o governo de FHC, a mudança da moeda trouxe um ânimo maior à economia. Benefícios industriais também vieram à tona, o que fizeram com que a economia respirasse um pouquinho melhor. Após todo este governo neoliberal, entramos no governo Lula e governo Dilma. No governo Lula, a política industrial, tecnológica e de comércio exterior e a política de desenvolvimento produtivo
permitiram com que a indústria conseguisse respirar e desenvolver um pouquinho mais. Esses dois projetos políticos estavam embasados no desenvolvimento da indústria nacional, permitindo a modernização e a sua inovação. E o grande objetivo da criação destes dois pontos de desenvolvimento era sustentar a elevação do patamar de exportações, valorizando os recursos e os produtos brasileiros, e potencializando ainda mais a imagem do país para fora, para os outros países. Isso daí acabou trazendo um desenvolvimento até que legal de toda a indústria brasileira. E trouxe também, como vocês podem ver na aula de Relações Comerciais do Brasil, trouxe um superávit de exportações muito bom para a época. Após o governo Lula, o governo Dilma trouxe também o Plano Brasil Maior, que visava o foco na inovação e na produção nacional, impulsionando a competitividade da indústria brasileira nos mercados nacional e internacional. Isso daí também valorizava bastante a indústria de microchips e indústria de tecnologia de ponta aqui do Brasil. Mas algo que não estava tão bem previsto foi a crise mundial, que assolou o mundo todo mais uma vez. E além disso, a economia chinesa, que crescia cada vez mais e apagava a luz do Brasil. Tudo bem até aqui? Vamos resolver então uma questão. Questão DETEC de 2009. O governo de Juscelino Kubitschek imprimiu ao Brasil dos anos 50 a marca dos anos dourados, trazendo a superação de um Brasil antigo por um Brasil moderno. A expressão mais significativa do seu governo para essa superação foi: e aí, o que será que aconteceu? Lembra que a gente viu durante essa aula? A gente viu que existia o plano de metas, a política desenvolvimentista, desenvolvendo a indústria e a infraestrutura, principalmente com dinheiro multinacional, não é? Então vamos ver as alternativas. Alternativa A, liberação de importação. Será que era isso? Não era a vinda de multinacionais, a instalação de diversas multinacionais, a instalação de indústrias e de montes trazidas pelo capital estrangeiro? Então, a alternativa A não é. E a B, a introdução no país da indústria automobilística e dos bens de consumo duráveis. Opa, será que é essa daí? Bom, a gente não sabe, mas ele fala um pouquinho sobre a indústria, não é? Trouxe para o país essa indústria automobilística, claro, era de fora, mas entrou no Brasil. Vamos ver a C, a instituição do ensino superior no Brasil. Nossa, nada a ver com aquilo que a gente falou sobre o Juscelino. D, a implementação da reforma agrária em terras improdutivas. Não. Ele queria desenvolver o Brasil e utilizou então daquele dinheiro de fora. E o ingresso do Brasil no grupo BRIC. Opa, o conceito de BRICS a gente vai ver, mas é algo bastante recente, nada a ver com os anos 50. Então qual que é a alternativa correta? Por exclusão, a gente chegou na alternativa B. Mas vamos deixar claro, a industrialização aconteceu realmente, desenvolvendo a infraestrutura, a vinda das multinacionais, tudo isso financiado pelo capital externo. Então, a alternativa correta é essa daí, desenvolvimento da indústria automobilística, que é uma indústria que veio como multinacional, lembra da Volkswagen, Chevrolet, que veio tudo nessa época, e dos bens de consumo duráveis. Tudo bem? Tá certo até aqui? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a situação geral no país. Como a gente pode analisar ao longo dessa revisão histórica, a gente percebe que existem dois momentos na história industrial do Brasil. O primeiro momento é o período de concentração industrial. As indústrias concentradas numa região, que era a região de São Paulo. O café, o avanço agrícola da época, trouxe dinheiro, trouxe investimento que Getúlio Vargas soube utilizar bem, instalando então as indústrias ali na região de São Paulo. Mas isso daí trazia um ponto negativo. As indústrias ficavam localizadas somente em São Paulo. Você que morava em Rio Branco, no Acre, precisava de uma placa de aço para construir uma máquina de tecido. Você tinha que ir para São Paulo, comprar isso daí e voltar para Rio Branco. Ou seja, o Brasil é muito grande. E você ter somente um centro industrial acabava prejudicando e trazendo assim uma interdependência industrial, econômica e social. Ou seja, as outras regiões dependiam dessa indústria, dessa economia de São Paulo para poder se desenvolver.
E, consequentemente, a população também acabava sofrendo pela ausência e pela dificuldade em desenvolver empregos. E aqui algumas das principais indústrias de base que acabavam sofrendo com isso. Por exemplo, você tem uma indústria de carros lá em Manaus. Você vai precisar de energia, que só tem em São Paulo. Você vai precisar de plástico, de vidro, de estofado, que só tem lá em São Paulo na indústria petroquímica. Você vai precisar de chapa de aço para moldar, para fazer a carroceria do seu carro, que só tem lá em São Paulo. E você vai precisar de toda a infraestrutura que é precária, porque a infraestrutura boa é só em São Paulo. Então, nesse primeiro momento, a gente encontra essa concentração industrial, trazendo essa dependência. Num segundo momento, encontramos o processo de desconcentração industrial, a partir de 1970 principalmente. Por que isso? Em São Paulo, como a gente comentou na aula de migrações internas, São Paulo começou a ficar muito saturado. Muita gente, muita indústria, muita coisa, saturando serviços, infraestrutura ficando cada vez mais precária e também algo chamado de avanço sindical. Todo emprego acaba tendo um sindicato respectivo, que luta pelos direitos dessa população, desses trabalhadores. Conforme a quantidade de trabalhadores em São Paulo começou a crescer demais, as indústrias ficaram meio receosas em se instalar ali e sofrer com esse avanço sindical. E, além disso, muita indústria ali localizada já, o que não favorecia muito a instalação dessas. Assim, com incentivos do governo e incentivo de outros estados, começaram-se a existir a desconcentração dessas indústrias, algo que favoreceu e muito a saída das indústrias da cidade de São Paulo foi a chamada guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Guerra fiscal é quando nós temos vários estados que oferecem benefícios às indústrias que procuram se instalar ali. Por exemplo, eu sou Sergipe e você que está me ouvindo é Alagoas. E o Sergipe ofereço o benefício de IPTU para essa indústria, para a Ford que quer se instalar em um desses dois estados. Você que está me ouvindo fornece, por exemplo, o crédito para essa indústria se instalar ali. Eu vou lá e falo, olha, você pode vir aqui, eu não vou cobrar nenhum tipo de imposto. E aí vai em você e você oferece, por exemplo, infraestrutura da melhor qualidade. Essa guerra de benefícios, eu dando benefício para a indústria e você também dando benefício para a indústria, é a chamada guerra fiscal. Eu quero que a indústria venha para mim e você quer que a indústria vá para você. Mas olha só essas charges. Será que é bom mesmo realizar a guerra fiscal? Porque se você está tirando impostos, você vai ter que tirar dinheiro de algum outro lugar. Então, segurança, saúde, educação, habitação, saneamento básico que acabam sendo prejudicados. Certo? Claro que uma indústria tem todo o seu benefício. Se tem uma indústria na sua região, você tem empregos, você tem uma infraestrutura que a indústria vai poder fornecer e vai movimentar muito a economia do seu estado. Certo? E por último, que acabou favorecendo também a saída dessas indústrias, foi a criação dos tecnopolos. Tecnopolo são integrações entre indústrias e universidades, faculdades. O que acontece? A indústria ela financia diversas pesquisas em universidades e essa universidade, os benefícios que a pesquisa vai trazer, é fornecido então para essa indústria que financiou. Ou seja, tecnopolo é essa interação entre ambiente acadêmico e indústria, desenvolvendo cada lado cada vez mais, certo? E hoje um dos principais tecnopolos existentes, um dos principais pontos de desconcentração industrial é em Camaçari, na Bahia, onde a gente encontra o complexo industrial da Ford, e em Canoas, no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Então guardem, a situação geral do país é, no primeiro momento, concentração industrial e no segundo momento, desconcentração. Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a regionalização. Como é que foi o desenvolvimento industrial de cada uma dessas áreas? Eu sei que já deve estar pesado, você já deve estar meio cansado, então dá um pause, escuta uma música, fica tranquilo por uns minutos e depois você volta aqui para assistir, tá bom? Se você não entendeu alguma parte, é só voltar, é só apertar aqui nos cardzinhos que estão aparecendo para você conseguir voltar, revisar novamente essas partes que a gente já comentou, tá certo? Quanto à industrialização em cada uma dessas regiões, olha só o que a gente encontra. A gente encontra aqui no Brasil, nós temos diversas indústrias em diversos lugares. Claro que no Sudeste com uma predominância ainda maior. E olhem só o valor da produção industrial de cada região. O Sudeste, claro, se destaca por conta do seu histórico.
Em segundo lugar, nós temos a região sul como um desenvolvimento industrial bastante interessante. Depois o Nordeste, depois a região Norte e, por fim, o Centro-Oeste. Vamos analisar cada uma delas. A gente vai dar o foco no Sudeste porque é o que mais cai realmente nas provas, no vestibulinho e nos vestibulares. Ok? Em São Paulo, então, nós temos o Polo Industrial de São Paulo, capital. Lá na capital, nós temos o maior desenvolvimento industrial. Essas indústrias elas se desconcentraram por dois principais eixos, o eixo Dutra e o eixo Castelo Branco. O Dutra está identificado pelo número 1, em rosa, indo em direção ao Rio de Janeiro. E o eixo 2, Castelo Branco, que vai em direção ali a Sorocaba e Itapetininga. Esses foram os dois processos, os dois principais eixos. Claro que temos o eixo Anchieta Imigrantes e temos o eixo Bandeirante Anhanguera Washington Luiz, que foram outros pontos de desconcentração industrial. Mas os dois principais, eixo Dutra e eixo Castelo Branco. E qual é o destaque enorme para isso? É a desconcentração indo indústria para o ITA, em São José dos Campos, lá na Unicamp em Campinas e lá na UFSCar São Carlos. Se você percebeu, ITA, Unicamp e UFSCar são universidades. Ou seja, em cada uma dessas cidades nós encontramos os tecnopolos, aquela interação então entre empresa/indústria e universidade. Aqui no caso, lá em São José dos Campos, temos a Embraer, que tem uma parceria com o ITA, fornecendo então subsídios para as pesquisas no ITA e os benefícios das pesquisas é retornado à empresa para o seu desenvolvimento. Ok? Em Minas Gerais, nós encontramos também grandes indústrias. Um destaque muito grande fica em relação ao Vale do Aço. Lembra quando a gente falou sobre extrativismo mineral? Extrativismo mineral, a gente tinha um ponto muito importante que era o quadrilátero ferrífero, também chamado de Vale do Aço. O quadrilátero ferrífero fica então delimitado pelas cidades de Belo Horizonte, Congonhas, Santa Bárbara e Mariana. Nessa região a gente encontra também um tecnopolo muito importante em Itajubá, com a indústria de helicópteros chamada Helibras, uma empresa do grupo Airbus. Então, muito importante, lembre-se disso, que faz total diferença. Ok? No Rio de Janeiro, a industrialização ela acompanha um pouquinho o desenvolvimento portuário. Ou seja, conforme os portos iam se desenvolvendo, as indústrias também. E tem um destaque enorme para o setor petrolífero, sendo que as universidades do Rio de Janeiro são universidades especializadas na engenharia do petróleo, por exemplo. No Espírito Santo, dentre os estados do Sudeste, foi o que teve o menor desenvolvimento industrial, mas encontramos ali o ramo metalúrgico, alimentício e até mesmo madeireiro. Na região Sul, as indústrias são desenvolvidas praticamente nas capitais, com destaque para setores alimentícios, têxtil, químico e siderúrgico. Então guarda, olha, as capitais Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e as cidades próximas como Joinville e Londrina são as áreas de maior desenvolvimento. Na região Norte, as indústrias, como a gente pôde ver, estão concentradas na Zona Franca de Manaus, aquela região onde o governo forneceu diversos benefícios para a instalação de diversas indústrias, lembram? Aí então, como a gente viu, existem benefícios fiscais para as indústrias aí instaladas. Se você tem um tablet, um celular, um computador, um monitor, qualquer coisa eletrônica que é produzida no Brasil, provavelmente foi produzido no Polo Industrial de Manaus. Na região Centro-Oeste, nós encontramos um menor desenvolvimento industrial. Mas as indústrias que estão aí presentes, geralmente elas estão relacionadas com o que é produzido aí. A região Centro-Oeste, você lembra lá da aula de agricultura, a gente viu que tem a produção enorme de soja e tem uma pecuária de destaque. Então as indústrias no setor biogenético, indústria da agricultura e frigoríficos são os predominantes nessa área. E tudo isso aí, como a gente viu, são beneficiados então pela produção de soja e a presença de gado da região. O único problema dessa área é por ser no meio do estado, não ser uma área muito populosa, ter baixa infraestrutura, o que acaba prejudicando o seu desenvolvimento. E a região Nordeste tem uma concentração de indústrias, principalmente na porção litorânea da região, com destaque muito grande ao polo petroquímico na Bahia, em Camaçari. Certo? Tudo bem até aqui? Para encerrar, vamos fazer uma questão. Questão do Liceu de Artes e Ofício de São Paulo de 2017.
A questão está relacionada ao texto e ao mapa apresentado ao seu lado. Essa região, entre as duas maiores metrópoles brasileiras, há uma intensa modernização em vários setores e uma intensa circulação de pessoas e bens. A região também concentra uma gama variada de serviços que vão de saúde, educação, às finanças e ao lazer. O texto apresenta características da região indicada no mapa com um número, porém ele não trouxe uma questão direta ali de desenvolvimento industrial, não é mesmo? Mas ele mostrou um pouquinho sobre uma interdisciplinariedade dentro da geografia. Ele falou um pouco sobre modernização, vários setores, entre eles industriais, que a gente acabou de ver, e também uma intensa circulação de pessoas e de bens. Pensa um pouquinho comigo, se eu tenho uma indústria, tenho várias indústrias, eu vou ter o quê? Muita gente, não é? Tenho vários bens. Ok. Qual é a região do nosso Brasil que tem o maior desenvolvimento industrial que a gente viu? Região Sudeste. Ah, Gui, mas espera aí, São Paulo tá tendo desconcentração. É verdade, mas você lembra que a gente viu lá em São Paulo que tem 2 eixos de desconcentração? Um dos eixos é o eixo Dutra, que vai até o Rio de Janeiro. Então, por mais que seja na região Sudeste, no estado de São Paulo, é uma área de desconcentração onde a galera está saindo, ok? Mas Gui, qual que é a interdisciplinariedade disso daí que você comentou? Olha o mapinha que ele colocou. Esse mapinha está me representando uma regionalização típica. Uma regionalização chamada 4 Brasis, que a gente já viu faz um tempinho. Mas lembra o que eram os 4 Brasis? Ele leva em consideração a dinâmica industrial, financeira e circulação existente. Lembra que quando a gente falou das indústrias, a gente viu que região Sudeste e região Sul eram as de maior destaque quanto às indústrias, sendo que Sudeste, olha o gráfico, 64,5% e o Sul, 18,1% de desenvolvimento industrial. Então, baseando essas informações que a gente tinha, essa informação que eu relembrei para você, qual será que é essa área que tem muita modernização, muita circulação de pessoa, muitos bens, vários serviços de saúde, educação, finanças e lazer? Bom, ficou fácil, não é mesmo? A alternativa que vai me mostrar tudo isso daí que a gente comentou é a alternativa C, de número 3. Mostrando ali a região que é uma das áreas de maior desenvolvimento industrial que a gente acabou de ver nessa aula e também uma área que eu tenho uma integração de serviços enorme. Tá certo? Tudo bem? Então a alternativa correta é a alternativa C. Encerramos assim mais uma aula de Geografia do Cursinho Acreditar, onde falamos um pouco sobre a industrialização no Brasil. Se você teve alguma dúvida dessa aula ou tem alguma sugestão, mande uma mensagem para o e-mail que está na descrição do vídeo. Siga-nos nas redes sociais, acesse nosso site para pegar nossa apostila, fazer nossos simulados. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para não perder nenhuma notificação. Ah, e não se esqueça de assistir aos outros vídeos de Geografia e aos vídeos das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!